Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a sua vida, com a sua família, em nome de Jesus. Amados, nessa noite, nós queremos meditar na palavra de Deus com o tema O Reino dos Céus está próximo. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 12 a 17. É interessante porque o Evangelho de Mateus, ele traz muitas verdades maravilhosas acerca do ministério de Jesus. Ainda no capítulo 1, o evangelista Mateus, ele traz as origens do nosso Salvador, a sua identidade é exposta. O filho de Davi é o Senhor de Davi. Jesus é o Messias, aquele que foi prometido para o seu povo. No capítulo 2, nós encontramos os gentios adorando Jesus, ainda recém-nascido, como o Filho de Deus que salva o mundo. Os magos vieram de longe para lhe fazer honras e homenagens. No capítulo 3, o próprio Pai aprova o ministério de Jesus, colocando a sua palavra de bênção naquilo que ele faria. Vemos o Senhor Jesus, no seu batismo, aceitar publicamente a comissão de que ele seria o portador da mensagem libertadora, salvadora do seu povo. E nos versículos iniciais do capítulo 4, nós temos nos 11 versículos primeiros, o Senhor enfrentando Satanás no deserto, repetindo uma batalha que havia sido travada milhares de anos antes, e que foi perdida pelo nosso primeiro pai, Adão, mas desta vez com um resultado dramaticamente diferente, porque Satanás foi derrotado. Foi o campo de batalha da aliança da graça, que ele lutou no deserto e venceu por cada um de nós. E aí iniciamos o versículo 12, e aqui é narrado então a preparação, a inauguração e o começo do ministério de Jesus, em meio às tentações, a proclamação de sua mensagem por toda a Galileia. Acompanhe a leitura a partir do verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. Queridos, nessa passagem nós vemos a proclamação, o início da proclamação da mensagem de Jesus. E aqui nos é exposta tanto as circunstâncias como o conteúdo do seu ministério. E eu gostaria de direcionar a atenção dos amados para 3 aspectos do ministério de Jesus que encontramos nessa passagem. A primeira delas é o momento em que ocorre o seu ministério. Depois, o lugar do seu ministério. E por último, a mensagem do ministério de Jesus. O primeiro aspecto dessa passagem que eu gostaria de abordar é o momento do ministério de Jesus. E se você acompanhar aí no verso 12, diz que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. A ocasião em que Jesus começou o seu ministério de pregação na Galileia foi exatamente o momento da prisão de João, seu amado primo, aquele a quem Deus havia enviado para preparar o caminho de Jesus. João havia sido anunciado numa profecia por Isaías 700 anos antes daquele acontecido. E também Malaquias, 500 anos antes, havia profetizado a vinda de João. O seu ministério durou apenas 18 meses. Foram 700 anos de preparação do plano de Deus para João Batista, ser aquele que prepararia o caminho do Senhor. 18 meses. Talvez os amigos de João, ele se preparava para iniciar o seu ministério no deserto, tenham falado: João, você não poderia ministrar nas cidades? Você não terá mais impacto nos grandes centros do império?
João, você não poderia usar roupas da moda e seguir uma dieta normal? Você não poderia ser um pouco menos ofensivo com os líderes religiosos, pois afinal, eles estão indo até o deserto ouvi-lo pregar. Mas João é agradecido a Deus por ter sacrificado tudo quando entrou naquele deserto. E por 18 meses, ele ministrou a mensagem que lhe tinha confiado. O reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem do Batista. A pergunta que eu lhe faço é: quanto tempo o Senhor nos tem dado? Nós não sabemos. João também não sabia, mas ele sabia que era urgente anunciar a mensagem que o Senhor lhe confiara, mesmo que isso culminasse com a sua prisão e até mesmo com a sua morte, o que aconteceu em seguida. Você vê, meus amados, como são urgentes os nossos chamados. Às vezes nós protelamos, às vezes nós adiamos, às vezes nós justificamos, dizemos: não estou preparado, manda outro, Senhor. Eu tenho uma língua pesada, disse Moisés. Eu não passo de uma criança, disse o profeta. Quão curtos, queridos, são os chamados, quão finitos, quão limitados, quão urgentes são os chamados de Deus para as nossas vidas. Quem saberia que o mensageiro do Senhor, João Batista, aquele que prepararia o caminho do Messias, teria um ministério de apenas 18 meses. Amados, desde a eternidade já havia sido planejado o seu ministério, e o Senhor havia determinado o seu tempo de pregação da palavra. É por isso que precisamos ver o valor que o tempo tem da nossa pregação. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas que não nos edificam? Quanto tempo gasto com coisas que não agradam o coração do Senhor? Você vive com esse tipo de urgência, com esse senso de limitação? Ou você está naquele estilo: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Esse não é o tempo de Deus. Nós nunca sabemos quando o nosso trabalho estará concluído. Quem pode dizer o tempo, os dias da sua vida? Assim, amados, devemos trabalhar enquanto é dia, pois a noite está chegando. Devemos viver nossa vida na perspectiva da eternidade e saber que nós não perdemos tempo quando estamos trabalhando na obra de Deus. Pelo contrário, estamos ganhando. João fez assim. E embora eu não tenha dúvida que ele era um homem inquieto naquela prisão, desejando sair para pregar o evangelho às multidões que precisavam dele, ele tinha uma consciência limpa do que poderia dizer: o Senhor, nos meses que me deu, fui fiel ao seu chamado. Será que nós poderíamos também dizer assim como João? Assim como Paulo, combati o bom combate. João havia sido capturado e aprisionado por Herodes, o governador da Galileia, um homem perverso que odiava João, porque João falava a verdade na sua cara. E ao saber de sua prisão, a palavra de Deus diz que Jesus move o seu ministério da Judeia para a Galileia. Ele vai para o deserto para edificar o seu ministério, aonde João havia estabelecido dele. Ele pregara o evangelho no deserto, e o Senhor Jesus poderia ir também para a Galileia, sabendo que os fundamentos do ministério de João eram sólidos. Enquanto esteve ministrando na Judeia, enquanto estava em Jerusalém, isso trouxe grande perturbação nos líderes religiosos. E assim Jesus viaja mais para o interior, para a Galileia, aonde ele, pelo menos por um tempo, não seria percebido pelos líderes religiosos de Jerusalém. Mas agora, ainda não é o momento da sua morte. Ainda não é o momento aonde ele iria para a cruz. É por isso que ele vai para a Galileia, evitando um conflito prematuro com os fariseus, com o sinédrio, com os religiosos de Jerusalém. Existem muitas aplicações acerca desse momento no ministério de Jesus, mas eu queria mencionar dois. O primeiro
é que nós aprendemos com o tempo do ministério de Jesus que Ele edificará a sua igreja. Você me pergunta, pastor Alex, como você consegue ver isso nesse momento de Jesus? João estava preso, Jesus estava fugindo de Jerusalém devido à perseguição, indo para a Galileia, afastado de tudo. Deixe-me dizer-lhe, querido, e se nós estivéssemos na Galileia, nos beneficiando daquele glorioso ministério de João Batista, e de repente o maior pregador que já pregou na Galileia é arrebatado do meio da igreja, jogado na prisão, certamente, em casa, em torno da mesa, nós teríamos sacudido nossas cabeças e dito: Senhor, o que você está fazendo? Você tomou o maior, o mais honrado e justo homem, e você o lançou nas garras de um tirano perverso, o jogou na prisão, quando milhares estão morrendo, famintos pela palavra. Certamente teríamos dito algo assim. Contudo, queridos, precisamos lembrar que o Senhor edificará a sua igreja. Derrube o pastor e ele levantará outro. O Senhor edificará a sua igreja. Tire Moisés do povo de Deus e ele lhes dará Josué. Tome João Batista do povo de Deus e ele envia o seu filho para a Galileia. A igreja não é construída em torno da necessidade de indivíduos particulares. A igreja não é construída em torno de homens, por mais talentosos que eles sejam. A igreja é construída sobre a rocha. A igreja é construída sobre a verdade inamovível. Não é construída em torno de homens e personalidades. Todos nós passamos. Todos nós somos dispensáveis. Não há nenhum de nós sim, a qual a igreja não possa sobreviver. O Senhor edificará a sua igreja. Isso é uma coisa que aprendemos com o tempo do ministério de Jesus. Tire João Batista e o Senhor dará o seu filho. É Deus que edifica a sua igreja. Outra coisa que aprendemos com o tempo do ministério de Jesus é que há um tempo determinado no plano de Deus para tudo na vida. Deus sabia exatamente quando teria que enviar seu filho para o deserto na Galileia. Ele o planejara desde a fundação do mundo, e assim as nossas vidas estão estabelecidas da mesma forma. Há um tempo determinado no plano de Deus para tudo na vida. Como diz Eclesiastes, nunca devemos esquecer isso. Mesmo quando não entendemos o tempo de Deus, mesmo quando a noite teima em durar, o choro continua a nos apegar, mas é preciso lembrar que vem um novo dia. Ouça o conselho do salmista. Quando você se sentir desesperado, quando você se sentir angustiado, quando você se sentir amedrontado por tudo que está acontecendo ao seu redor, o salmista disse: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Vejamos o segundo aspecto a apresentar nesta passagem, o lugar do ministério de Jesus. Nos versículos 13 a 16, vemos o local em que nosso Senhor iria inaugurar seu ministério nas terras da Galileia. Diz o texto que Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Alguém poderia pensar, queridos, que o lugar mais indicado para Jesus iniciar o seu ministério seria a sua terra natal. Lá ele teria o apoio de sua mãe, dos seus irmãos, dos amigos que cresceram ao seu lado. Mas não é para lá que ele vai. Nosso Senhor deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Você pode calçar a cabeça e perguntar: por quê? A resposta
talvez saltasse aos seus olhos, é a de que um profeta não tem honra na sua própria terra. Mas sobre Cafarnaum, queridos, também é dito pelo próprio Jesus que aquela cidade o ignorou. Jesus diz assim: Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Aquela cidade, da mesma forma como Nazaré, rejeitou a Jesus. Nazaré e Cafarnaum serão condenadas no último dia. Elas tinham a luz de Deus no meio delas e a rejeitaram. Ambas as cidades foram indiferentes a Cristo. E aí, queridos, é bom que a gente entenda que a grandeza da luz espiritual não é garantia da visão espiritual, porque se você é cego, não importa quão grande seja a luz, a menos que Deus faça uma obra em seu coração, em sua visão espiritual, você não poderá ver a luz do mundo. É Cristo, é o agir do Senhor nas nossas vidas, que tira as escamas pesadas dos nossos olhos, e nos dá a visão espiritual. Mas havia boas razões para Jesus ir a Cafarnaum, mesmo que aquele povo tivesse ignorado. É exatamente nessa cidade, onde Mateus, o cobrador de impostos, tinha lá o seu posto de coletoria, e ali ele morava. Não apenas Mateus, mas é ali que Jesus chama Pedro e André, Tiago e João, enquanto estava ministrando em Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar aonde ele chamou os seus primeiros discípulos. Cafarnaum tornou-se o centro do ministério galileu. Era um lugar estratégico para ministrar àquela região de Israel. Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus naquela região. Porém, o texto que nós lemos diz que o principal motivo para Jesus ir a Cafarnaum é o cumprimento de uma profecia. 700 anos antes, Isaías havia profetizado que o povo de Zebulon e Naftali, que suportaram o cativeiro, que estiveram debaixo da escravidão, encontrariam libertação. Haveria um dia em que o cativeiro terminaria e eles encontrariam a libertação e a luz do Messias. É por isso que o texto diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A luz é Jesus. É o mesmo Jesus que ilumina as nossas vidas. É o mesmo Jesus que nos tirou da escravidão que estávamos e nos trouxe a libertação. É o mesmo Jesus que abriu os nossos olhos e nos permitiu ver. Como diz aquele que foi curado: eu era cego, mas agora vejo. Jesus está pregando o evangelho em Zebulon e em Naftali. Ele está pregando o evangelho na Galileia dos gentios. Ele chegou a um lugar que era religiosamente e moralmente obscurecido, mesmo nos tempos antigos. Nos dias dos reis, o reino do norte, Israel, era famoso pela sua escuridão espiritual. E lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 33, os samaritanos eram descritos como aqueles que adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Esse era o lugar aonde Jesus estava iniciando o seu ministério, a Galileia dos gentios. Existem muitas aplicações da verdade sobre o local do ministério de Jesus, mas eu quero apresentar apenas duas. A primeira, queridos, é que a graça de Deus se manifesta nos lugares mais improváveis. Se fosse você e eu, que estivéssemos planejando onde Jesus iria iniciar o seu ministério, iria impactar as vidas, iríamos talvez procurar um local mais estratégico em Israel, certamente teríamos dito assim: Senhor, vá para Jerusalém, esse é o centro do governo, esse é o centro do poder, da religião, é aí que as pessoas com dinheiro, com influência moram, as pessoas que têm educação estão lá. O lugar é Jerusalém.
Vá para lá e faça seu ministério. Você vai ser o cara. Não vá para as terras esquecidas da Galileia, onde existem ignorantes, pobres, sem instrução, moralmente depravados. Não vá para lá, vá para Jerusalém. Certamente em Jerusalém você encontrará apoio financeiro para o seu ministério. Vai montar um grande tabernáculo, um grande templo. Poderemos espalhar a palavra do ministério muito mais rapidamente, se nós nos instalarmos em Jerusalém. Mas Deus determinou que seu filho ministraria em Zebulon e Naftali, nas terras da Galileia dos gentios. É para lá que ele enviou o seu filho. Queridos, nós sonhamos, todos nós temos projetos, e às vezes os nossos sonhos sempre passam por aquilo que tornou-se algo que é perseguido pela nossa sociedade, e que comumente nós vemos nos programas de televisão: sucesso, fama, glória, resultado. Eu fico pensando, queridos, aqueles nossos irmãos missionários que deixaram os grandes centros, muitos deles, Londres, na Inglaterra, nas grandes cidades da América, e foram para pequenos povoados na África, aqui na América, deixaram tudo para pregar o Evangelho ao mundo perdido, porque era essa a mensagem que eles acreditavam. Será que nós continuamos com essa visão? Será que o nosso olhar se estende além daquilo que nos satisfaz? Segunda aplicação: a graça de Deus se manifesta diante das pessoas que nós consideramos as menos dignas de recebê-la. Não foi para a aristocracia de Jerusalém, mas para as massas desprezadas, extremamente aflitas e amplamente ignorantes da Galileia. Eu não quero dizer com isso que o Senhor não envie o seu povo para qualquer lugar, quer seja rico, pobre, sábio, ignorante, mas a gente tem a característica de nos aproximar daquilo que de alguma forma nos traz mais satisfação, é mais prazeroso. É para uma população judia misturada com gentios, é ali que o Pai envia o Filho. Pense nisso, meu amado. Nosso Senhor nasceu e foi criado na Galileia, e foi exatamente na Galileia dos gentios que ele passou a maior parte do seu ministério, não em Jerusalém, mas na Judéia. A partir disso nós podemos aprender que o plano de Deus abrange não apenas determinadas circunstâncias da nossa vida, mas todos os detalhes, até mesmo o local onde Deus ministraria o plano da salvação. Isso havia sido previsto pelos profetas antes. Nunca devemos duvidar que os detalhes da nossa vida estão nas mãos de Deus. Todo detalhe. O salmista diz no Salmo 139, ainda substância informe, feto, no ventre da minha mãe o Senhor conhecia todos os meus dias. Nada é oculto ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Há um terceiro aspecto que eu quero também falar-lhes, e que apresenta o ministério de Jesus, que é a sua mensagem. No versículo 17 nós lemos: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Observe, queridos, primeiro, que essa mensagem é a mesma que João Batista pregou. E pregando a mesma mensagem, o Senhor Jesus nos ensina que o Evangelho é o mesmo em todas as épocas. A mensagem anunciada, pregada pelos apóstolos nos dias em que a igreja estava dando os seus primeiros passos, é a mesma mensagem de hoje, porque nós pregamos essa palavra, nada mais que essa palavra. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho é salvação pela graça e pela misericórdia do Senhor. E essa graça é abraçada pela fé em arrependimento. Essa graça ela é trabalhada em nós
na confiança que temos no Deus vivo por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e esse é o único caminho da salvação. A segunda coisa que aprendemos ao ver a mensagem de Jesus, é que seu ministério alcançará regiões que João nunca havia alcançado. João teve um grande impacto nos dias do seu ministério, mas ele não pregou em todos os lugares que o Senhor Jesus pregaria, e assim o Senhor constrói e expande o ministério de João. Mas também Jesus não alcançou nos dias do seu ministério na terra, todos os lugares. Essa responsabilidade tem sido dada à igreja, e quando eu falo a igreja, não falo da igreja institucional, eu falo a minha pessoa e a sua. Somos nós que temos a responsabilidade de expandir o reino de Deus, de levar a palavra e de pregar o evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre esta mensagem, que a vinda de Jesus é o alvo de sua pregação. A pregação de Cristo fala acerca da sua vinda. Ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. João havia dito: o reino de Deus está próximo. Mas quando Jesus, o Messias, prega essa mesma mensagem, isso dá um caráter de urgência muito maior. Ele sabia que a sua crucificação, a ressurreição, a ascensão, o Pentecostes estavam há apenas alguns meses, que o reino de Deus estava próximo, e que o rei estava no meio do povo. Essa foi a urgência com que Jesus pregou essa mensagem. Será que nós também temos feito uso dessa mensagem com a mesma urgência? A sua mensagem aos galileus é a sua mensagem para cada um de nós. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não é um ensino ignorante, legalista, fundamentalista, obscuro, mesmo que muitos queiram taxá-lo dessa forma. Mas é o ensino do nosso Senhor e Salvador. Se nós não gostamos da mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, nós não gostamos da mensagem de Jesus. Se nós rejeitamos a mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, nós rejeitamos a Jesus. Para Jesus, aquele que se entregou na cruz por amor a nós, essa é a palavra: arrependam-se. Aí você poderia perguntar: pastor, o que é arrependimento? Arrependimento, queridos, é uma graça salvadora, é algo que Deus realiza no coração do homem, e até que Deus faça essa obra no coração do homem, ninguém quer se arrepender, ninguém quer se arrepender se Deus não fizer essa obra. Augustus Strong, um teólogo e pastor batista, que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele disse uma vez: o homem somente se arrepende quando descobre que seu pecado o tornou incapaz de se arrepender sem a graça de Deus. Não podemos nos arrepender sem uma obra de graça feita em nossos corações. O homem arrependido é mais do que simplesmente um arrependimento do pecado. O arrependimento é mais do que um estado emocional em que sentimos tristeza pelo nosso pecado. O arrependimento é mais do que sentir remorso pelas consequências do pecado. Talvez você tenha cometido um pecado que arruinou a sua vida. Eu lembro quando ainda jovem, solteiro, que jovem ainda sou, graças a Deus. E de vez em quando estourava casos em que os jovens haviam se apressado, e aí de repente precisavam correr para realizar um casamento. Queridos, alguns chegavam tristes com aquela situação, e diziam: ô pastor, engravidou, que pena, não foi o pecado que trouxe tristeza, foi apenas a consequência. Infelizmente, queridos, ainda vemos muito isso acontecer. As pessoas não estão rejeitando, não sentem tristeza do peso do pecado, mas com as consequências que ele tem trazido. O arrependimento é mais do que lamentar que você tenha arruinado a sua vida por causa das ações que você tomou. O arrependimento é mais do que sentir pena pelo que o pecado cometeu na sua vida ou na vida de outras pessoas. Arrependimento
significa ter uma atitude totalmente nova de coração em relação ao pecado. O arrependido é aquele que diz: não só as circunstâncias que são o problema, eu sou o problema. Meu ambiente, a minha genética não me fez fazer isso, fui eu que fiz, sou eu o problema. Eu sou a fonte do problema. O mal que ocorreu nessa circunstância veio a mim. Eu sou um condenado, eu mereço ser julgado. Essa é a situação de um arrependido. Mas ao mesmo tempo, a pessoa arrependida também acredita em outra coisa. É algo tão glorioso que é difícil de acreditar, porque essas duas coisas são mantidas juntas. Somente a pessoa que se arrepende é simultaneamente capaz de dizer: eu sou o problema, mas o Senhor é misericordioso. A pessoa arrependida sabe que, embora mereça o inferno, Deus a perdoará. E assim a pessoa arrependida se lança nos braços do Senhor, porque vê que este Deus é um Deus que perdoa o pecador arrependido. Pense, queridos, como nós tentamos minimizar o impacto, o peso do pecado e a sua seriedade. Às vezes nós dizemos: mas eu não pretendia fazer isso, não era a minha intenção. Ou, as circunstâncias apenas me pressionaram. Ou então, foi difícil me segurar. Queridos, a pessoa arrependida não se esconde em justificativas, porque a pessoa arrependida descobriu que o único refúgio da condenação do pecado não é encontrado em circunstâncias, não está na forma como se quer encobrir com desculpas, não diminuindo o peso do que fizemos. O refúgio somente é encontrado em Deus, que perdoará os nossos pecados por meio de Jesus Cristo. E assim, a pessoa arrependida corre para os braços do Senhor, porque ele sabe que ali ele vai encontrar o perdão. Há uma história contada de um fazendeiro que era um homem de um temperamento horrível. Ele aterrorizava os animais, ele agia de forma grosseira com a sua esposa e filhos, e literalmente todos temiam o seu temperamento explosivo e imprevisível. Até que um dia ele ouviu a pregação do Evangelho, e foi levado a Cristo. Ele foi esmagado pelo peso do seu pecado, e ele veio a Jesus. 3 semanas após a sua conversão, ele estava trabalhando no campo, e um ajudante que estava com ele, realizando um serviço, cometeu um erro, e este homem explodiu, bravejou com a mesma linguagem indecente de antes. De repente ele parou, e ele explodiu uma segunda vez, mas desta vez em lágrimas, e saiu correndo para casa, aonde a sua esposa estava trabalhando. Ele se jogou sobre a mesa, e a sua esposa lhe perguntou: querido, qual é o problema? Ele disse a ela, através das lágrimas: não sou diferente do que era antes. Ela lhe disse: meu marido, há toda a diferença do mundo em você. Você nunca se arrependeu dos seus pecados antes. Você nunca foi quebrado por sua pecaminosidade antes. Eu vejo uma mudança em seu coração em relação a essa postura, em direção a esse comportamento, em relação à sua vida. Existe toda a diferença do mundo. Ele não foi aperfeiçoado sem cometer pecados, mas a sua atitude em relação ao pecado havia mudado. Sua atitude em relação ao pecado mudou, meu amado irmão. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você chegou ao ponto que não se defende mais, que não se justifica mais, e o único lugar que procura refúgio é o amor perdoador do Pai, cuja misericórdia o alcança? Você deu as costas ao pecado? Você chegou ao ponto em que não pode mais ser complacente com o pecado? Você correu para Jesus? Isso é arrependimento. Arrependimento também não é algo que nós fazemos no início da nossa experiência cristã, como se fosse uma iniciação na igreja. Depois da pregação, venha receber a oração, se você quer ter um encontro com Jesus. Não é somente isso. John Blachard, pregador do Reino Unido, nos diz: o cristão que parou de se arrepender é um cristão que parou de crescer, é um nanico espiritual.
E isso acontece porque nós enfrentamos novos pecados em nossa vida e continuamos a ter batalhas contra os pecados antigos. Os pecados antigos não deixaram de nos aterrorizar. É uma luta constante. Mas o nosso coração nunca pode ser complacente com eles. Se Deus operou a graça de arrependimento em nossas vidas, Deus operou essa graça de arrependimento na sua vida? Existe algum pecado do qual você está ciente hoje, de que tem tentado se justificar? Meu amado, não há pecado do qual você possa se justificar. Você pode esconder isso, você pode esconder esse pecado para os homens, dos homens. Pode haver poucos que conheçam esse pecado, mas Deus sabe tudo. Nada está escondido aos olhos de Deus. Você não pode se proteger desse pecado com artimanhas humanas. Somente Cristo pode protegê-lo do pecado. E somente se você se atirar nos braços misericordiosos de Deus. Só assim, Ele te alcançará com o seu perdão. Você deseja hoje ir a Ele em arrependimento? Esse é o chamado que Deus faz para as nossas vidas. Essa foi a mensagem do Evangelho, quando Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. Arrependam-se. Essa mesma mensagem tem sido anunciada nesses últimos 2000 anos, por diferentes pregadores, em locais os mais diversos possíveis. Essa mensagem não mudou, e muitos a têm ouvido e atendido o chamado de Deus. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite. Ele continua a lançar o seu chamado. Se você tem ouvido o chamado de Deus, e se você tem percebido que não há como você fugir da condenação do seu pecado, a não ser se atirando nos braços de Jesus, eu quero convidá-lo a tomar uma decisão, por fazer de Jesus o Senhor e Salvador de tua vida. Esse é o maior convite que qualquer homem ou mulher pode receber e deve atender. Se você está também nos acompanhando nessa live pelo nosso canal no YouTube, e se você sentiu o chamado de Deus para a sua vida, se você ouviu as palavras de Jesus ao teu coração, arrependa-se. Essa é a noite, esse é o momento, esse é o lugar aonde você precisa tomar essa decisão.